No vídeo de hoje, o Flamengo sai do Allianz Parque classificado e aliviado. O palmeirense deixou o Allianz Parque ontem esperançoso, mas frustrado, obviamente. E o vídeo de hoje também vai falar da arbitragem que, sim, interferiu no confronto entre Botafogo e Bahia pela Copa do Brasil. O botafoguense está reclamando e está dizendo: Jorge, olha aí, o Textor tem razão. Falaremos disso. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 210 mil inscritos no canal. Não para de chegar gente, todos muito bem-vindos. Aproveita, bom almoço aí, né, nessa quinta-feira. E no QR Code aí, você tem as melhores cotações, as maiores do Brasil. Site do Aposta Ganha, eu te recomendo. A seção Odds Supremas, confere lá. Oportunidades incríveis, reta final em Paris, ainda com chances de medalha com o Brasil e ainda com muitas oportunidades para você. Entretenimento, não é investimento, é para se divertir, tá, galera? QR Code na tela, tem um bônus te esperando nesse link aí, é o meu link para você. Vem pro Aposta Ganha. Eu vou falar de Flamengo e Palmeiras, eu narrei esse jogo, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras 1, Flamengo 0, no YouTube da TNT Esportes. Obviamente, por estar narrando esse jogo, eu não vi o que aconteceu em Botafogo e Bahia em termos de desempenho das duas equipes, análise do jogo. Isso eu não tenho como fazer hoje, mas eu vou falar do lance da expulsão do Gregory. Vi, revi com muita atenção e tenho uma opinião formada sobre ela e vou falar no final do vídeo. Sim, a arbitragem mexeu com o confronto. Foi a primeira vez? Não. Vai ser a última? Não. É a arbitragem brasileira, né? Agora, isso mostra uma perseguição ao Botafogo por causa das declarações do Textor, dos apontamentos do Textor? Vamos discutir isso já já. Deixa eu falar aqui de Palmeiras 1, Flamengo 0. Se você pegar os 180 minutos, falar assim, justiça, porque você vai ficar muito com a sensação... Você fica muito com a impressão do segundo jogo, né? Quando você termina de analisar um confronto de 180 minutos, fica muito vivo o que aconteceu no segundo jogo e você não pode esquecer de analisar o que aconteceu primeiro. Então você vai ficar numa de, o Flamengo não mereceu a vaga, o Flamengo tinha que sair eliminado. Mas o Flamengo, que ontem foi amassado em alguns momentos do jogo pelo Palmeiras, amassou o Palmeiras na semana passada no Maracanã. É ida e volta, galera. Ele foi mais competente do que o Palmeiras. Talvez eles tenham amassado ali... na mesma proporção, né? Um amassou numa perna, o outro amassou na outra, mas o Flamengo teve mais eficiência nas finalizações. Em alguns momentos, a análise do futebol requer algo mais complexo. Em outros, a gente pode simplificar. Eu acho que é o caso desse confronto. O Flamengo foi mais competente, colocou uma bola a mais na rede do que o Palmeiras e ficou com a vaga. Então, não dá para dizer que foi injusto. Talvez, se você for cobrar assim, ao pé da letra, justiça, o confronto pudesse ser decidido nos pênaltis. Vai lá. Mas o Flamengo foi competente no Maracanã e saiu com a vaga. Mas o Palmeiras, desacreditado, vindo numa sequência de tropeços, o Palmeiras pegou o Flamengo durante 25 minutos e amassou, atropelou, encurralou, use o termo que você achar mais apropriado para isso. Um domínio esmagador do Palmeiras na primeira parte do jogo. Faz o gol aos 7 minutos, poderia ter feito o segundo, teve oportunidades para isso, só que é muito difícil você jogar nessa intensidade que o Palmeiras entrou em campo durante 90 minutos, durante 45 ininterruptos, né? Muito difícil. Dos 25 em diante, o Palmeiras tem uma queda, que é natural. O Palmeiras sente as perdas ainda do primeiro tempo do Felipe Anderson e do Mike. O Palmeiras vinha forçando muito o jogo pelo lado direito, justamente com os dois. Então ele perde jogadores de um setor que vinha funcionando no primeiro tempo. E o Flamengo, entendendo que hoje o pensamento acho que foi esse, né? Galera, hoje não vai dar. Hoje ninguém tá rendendo, né? De La Cruz tá fazendo falta, Arrascaeta errando passe, o Gerson não tá conseguindo dar a dinâmica, o Pedro, por mais que tente sair da área, não tá conseguindo reter a bola, não tá fluindo, os laterais não estão conseguindo avançar, passar do meio campo, o Ayrton Lucas um pouquinho pelo lado esquerdo, o Varela nada pelo lado direito. O que nós vamos ter que fazer? Esfriar o jogo. E o Flamengo, time experiente, malandro, com caras rodadíssimos, começou a esfriar o jogo ainda no primeiro tempo. Uma serinha aqui, uma valorizada ali, e isso foi fazendo com que o ambiente do Allianz Parque esfriasse e, consequentemente, o Palmeiras esfriasse. Então é uma questão de você não ter perna para jogar assim 45 minutos
E o ritmo também foi quebrado, né? Pelas perdas que o Palmeiras teve e pelo que o Flamengo fez. Aí na reta final, nos acréscimos do primeiro tempo, o Palmeiras pisa no acelerador um pouquinho. No segundo tempo, o Flamengo consegue travar mais ainda o jogo. O Tite espelha a formação de 3 zagueiros do Palmeiras, coloca o Davi Luiz, reforça o setor de marcação. Do meio para o fim, ele coloca o Léo Ortiz, que vinha desempenhando bem um papel na Copa América, no período da Copa América como volante, e entra para ajudar a proteger a defesa do Flamengo, ajuda a se defender, então o Flamengo passa a marcar com muita gente. O Palmeiras não consegue repetir o padrão do primeiro tempo, os jogadores vão cansando, o Veiga sai, por exemplo, e sai puxando a perna, o Lázaro entra e não consegue oferecer tanta dinâmica assim no ataque, então o Palmeiras vai caindo, mas ainda explorando bola aérea e ainda fazendo uma abafa que era de se esperar à medida que o jogo ia terminando. Palmeiras faz um gol de cabeça com o Flaco Lopes. Aliás, o Palmeiras ganhou a maioria dos duelos aéreos. A dificuldade que o Flamengo tem nesse tipo de lance é marcante, é impressionante. O Flaco Lopes ganhou várias. E aquele ganhou e acertou no gol, o VAR anulou. Jorge, você olha o lance, você tem que impressão? Nenhuma. Eu não consigo dizer pra você que tava ou não tava. É daqueles impedimentos ajustados e que você não consegue ter muita clareza pela proximidade, né, entre os jogadores, pela qualidade das imagens, pelo software. Então, assim, é difícil, né? Sem o impedimento semiautomático, você vai depender ali da operação, do frame. Você vai ter que acreditar. Você vai olhar a imagem e vai falar, É tipo o gol do Juventude, do Alan Ruschel domingo em Itaquera. Você olha pra imagem e você fala, eu falei isso aqui no vídeo da segunda-feira. Você fala, tá bom, né? Vou confiar no software, porque eu não tenho clareza de nada. Sobre as reclamações de pênalti por parte da torcida do Flamengo. Em cima do Gerson no primeiro tempo, na minha opinião, não houve a penalidade. No segundo tempo, toque no braço do Murilo. Braço completamente aberto, esticado na verdade, e a bola bate no braço dele. A bola está numa trajetória descendente e é bloqueada pelo braço do Murilo. Quando a gente olha essa imagem, principalmente essa imagem frisada que está circulando muito nas redes sociais, dá uma impressão nítida de pênalti. Só que eu tenho um ponto a fazer. Antes, no momento em que essa bola ainda está em disputa, está viajando, o Pedro e o Murilo estão disputando espaço. O Murilo está com o braço ali para medir a distância, né, nesse apoio de marcação ao Pedro. O Pedro, além de empurrar o Murilo, puxa o braço do Murilo. No exato momento em que tem esse puxão, o braço do Murilo estica e a bola vem imediatamente batendo no braço dele. A minha questão é se havia tempo hábil, porque quando você olha na câmera lenta, você tem uma percepção. Na velocidade normal, eu fiquei com sérias dúvidas se o Murilo teria tempo de tirar esse braço, porque ele se estica completamente logo depois do contato do puxão, que é leve, é verdade, do Pedro. Então, é um absurdo não marcar o pênalti. Vendo na velocidade normal e levando em consideração essa dinâmica do braço que é puxado, eu tenho minhas dúvidas quanto a esse lance. É só a minha opinião, não é verdade absoluta de nada, porque eu não sou dono de verdade nenhuma. Só opinião mesmo. No final, o Palmeiras faz uma abafa, tem uma sequência de escanteios, de cruzamentos para a área. O Palmeiras tem uns 2 escanteios seguidos, ou cruzamentos para a área, que ele não consegue jogar a bola no miolo, os cruzamentos vêm a meia altura e facilita para a defesa tirar, e o torcedor até deu uma chiada. Na última bola do jogo, o Everton foi para a área e de pé direito bateu com muita violência, com muita força. O goleiro não tem muito o cacuete para esse tipo de finalização. E quando o juiz apita, tem o alívio do Flamengo de resistir. Ufa, sobrevivemos, né? O Flamengo sobreviveu ao Allianz. Foi uma noite infernal pro Flamengo, acho, no Allianz. O Flamengo sobreviveu. E pro palmeirense ficou a sensação de, caramba, esse time lutou, né? Esse time voltou a vencer, esse time reagiu. E daqui a uma semana tem Libertadores. E o torcedor aplaudiu. O mesmo torcedor que pegou no pé, que fez críticas a vários jogadores, ao Abel, a organizada que foi lá atrás do Abel. No final do jogo, boa parte dessa galera aplaudiu o Palmeiras, porque viu luta, porque viu entrega do time. Isso não tem faltado. Falta futebol. E hoje o Palmeiras, além da entrega, o Palmeiras teve futebol. Em boa parte do jogo, principalmente naqueles primeiros 25 do primeiro tempo. O Palmeiras teve muito futebol. Muito volume, muita criação, pressão. Não é ainda o futebol dos mais vistosos, não é uma construção ofensiva tão lúcida, né? Não é algo tão criativo assim. O Palmeiras já viveu momentos melhores, o jogo do Palmeiras já foi mais fluido do que é hoje. Hoje é um Palmeiras que precisa fazer um pouco mais de força para jogar, dada a fase ruim de alguns jogadores e o coletivo que não vem funcionando, mas isso se transformou em finalizações de alguma maneira no jogo de hoje. Então, se você for olhar aquele Palmeiras que só finalizou 2 bolas no gol
duas bolas, nenhuma no gol, né? É importante registrar isso. Contra o Flamengo na semana passada no Maracanã, 2 em 90 minutos e nenhuma no alvo. Só no primeiro tempo de hoje finalizou 13. Foram 13 finalizações do Palmeiras no primeiro tempo e 7 no segundo tempo. O Flamengo só foi finalizar uma bola no gol. A primeira que ele finalizou foi aos 37 do primeiro tempo, um petelequinho, um chute fraquinho do Ayrton Lucas na entrada da área, que facilitou para o Everton. Então, já era de se esperar que o Palmeiras fosse intenso, né? O jeitão do Palmeiras de jogar no Allianz quando precisa de viradas. Todo mundo sabia que ia ser assim. O que talvez não estivesse na conta para muita gente fosse a passividade do Flamengo. Quão o Flamengo sofreu na mão do Palmeiras, né? O quanto o Flamengo sofreu na mão do Palmeiras no jogo dessa noite no Allianz. Mas saber sofrer também faz parte, né, do futebol. O Flamengo, de alguma maneira, soube sofrer ou resistiu ao sofrimento, né? Porque o saber sofrer também, como assim saber sofrer, né? É bem discutível. Mas o Flamengo resistiu. Eu acho que fica uma lição pensando na Libertadores, porque, vamos lá, o Flamengo vai ter um contexto de encarar o Bolívar na Libertadores abrindo aqui e fechando lá a série. Óbvio que na altitude, o Bolívar, por ter mais fôlego, energia, gás, ele vai tentar fazer o que o Palmeiras fez hoje. Então é bom o Flamengo, no primeiro jogo contra o Bolívar, na quinta-feira que vem, entrar em campo para vencer pela maior margem de gols possível. Pô, Jorge, mas você entrar em campo para golear é muito difícil, né? Golear é um negócio que acontece ao natural. Você entrar para fazer 3, 4 gols, eu sei que é difícil, mas essa é a missão que o Flamengo tem. O Flamengo tem elenco para isso e tem a força do Maracanã para isso. O Flamengo precisa construir uma vantagem assim, o ideal para mim, na minha maneira de ver, é uma vantagem a partir de 3 gols. Se construir uma vantagem de 2 gols, como construiu contra o Palmeiras, pode ser suficiente. Mas o pensamento tem que ser entrar para golear, porque o Bolívar já viu o que o Palmeiras fez hoje, ou vai ver, e vai tentar replicar em La Paz. Não tem a mesma qualidade do Palmeiras? Não tem, mas tem 3.600 metros a favor. Isso pesa muito. E o Bolívar, vale lembrar, foi o primeiro colocado do grupo do Flamengo na Libertadores e ganhou do Flamengo o jogo de La Paz. Venceu o Flamengo lá em cima. Para o Palmeiras, a esperança é entrar para matar o Botafogo. O primeiro jogo é no Rio. O Palmeiras sabe que não dá para jogar contra o Botafogo no Newton Santos como ele jogou contra o Flamengo do Maracanã. Aliás, quando o Palmeiras foi ao Newton Santos pelo Brasileirão, ele perdeu de 1-0, mas ele trocou com o Botafogo. Ele teve muitas oportunidades, foi um jogo aberto, até o momento em que o Botafogo fez um gol e aí controlou até o final. Então, custou muito caro ao Palmeiras o que foi feito no Maracanã, ou o que não foi feito no Maracanã no primeiro jogo contra o Flamengo. Bom, deixa eu falar aqui do Botafogo para fechar o vídeo. Repito para você, eu estava narrando na hora o Palmeiras e Flamengo, eu não vi o jogo, então eu não vou fazer uma análise se o Bahia foi superior, se o Botafogo foi inferior, quem foi melhor. Eu não vou fazer uma análise do jogo, eu não vi o jogo. Eu vi o lance, eu soube da expulsão do Gregori ainda no primeiro tempo, soube das circunstâncias em que as coisas ocorreram, e vi o lance assim que cheguei em casa com máxima atenção. Fui buscar o lance, vi, revi na telinha pequena, depois eu gosto de fazer isso, né? Eu vejo primeiro na telinha, aí não estou satisfeito, eu vou olhar, jogo o lance para a TV, vejo na tela grande, revejo, tem uma câmera que pega a subida do Gregori de frente, e acho que essa câmera é matadora porque não só ela pega de frente o movimento, a subida do Gregori e o braço que sobra no jogador do Bahia, como ela pega também o posicionamento de frente do árbitro do jogo. Ele tem visão plena da jogada. A jogada é aos 46 minutos do primeiro tempo. A expulsão do Gregori é aos 46. O lance é aos 44, né? Do Gregori com Arias, e aí o VAR fica lá naquela coisa, 3 minutos e tal, chama, e o Gregori é expulso. Minha opinião sobre o lance. Essa expulsão é um absurdo. Essa expulsão é uma barbaridade. Essa expulsão ela é inacreditável. Essa expulsão ela é inexplicável. Porque não há elementos para o árbitro, olhando para a regra, olhando para a determinação, não há qualquer elemento para o árbitro tomar aquela decisão. Mesmo havendo um movimento adicional do braço do Gregori, desnecessário na minha opinião, depois que ele sobe, os dois sobem, eles já estão em queda, o jogador do Bahia já está meio que se afastando até do corpo do Gregori, ele faz um movimento adicional com o braço que seria totalmente evitável. Mesmo assim, não há força suficiente
para o jogo brusco grave que justifique o cartão vermelho. A chamada do VAR para o cartão vermelho. É tudo tão absurdo, tão inacreditável, que você fica... Cara, não é possível. Não é possível que os caras criem uma própria regra. Os caras apitam o jogo como eles querem. Os caras fazem o protocolo que vem na cabeça deles. É inacreditável essa expulsão do Gregore. Na boa, inacreditável. Bom, aí vai o torcedor do Bahia, nesse momento, porque cada um olha pro seu lado, vai dizer, tá vendo? Porque quando é o eixo e quando é contra o eixo, a galera faz um escândalo. Pô, desculpa, você quer usar esse argumento? Beleza, você vai falar sozinho, você vai falar com a parede. Porque eu não fico escolhendo cor de camisa pra dizer se foi ou se não foi, né? Eu não sou vagabundo. Agora, é um absurdo, muda o confronto. Eu repito, eu não sei se o Bahia era dominado, se o Botafogo era melhor no jogo, se o jogo mudou totalmente, mas sabemos que no futebol de alto nível que se pratica hoje em dia, 11 contra 10 é quase sentença de derrota. Você jogar com um a menos um tempo inteiro num mata-mata na casa do adversário, num confronto indefinido, porra, nós sabemos o impacto que isso tem. Então, esse lance, claro que ele pesa muito para o confronto. O Botafogo joga com um a menos o segundo tempo inteiro e toma o gol depois dos 40 do segundo tempo. Toma o gol do Bahia aos 41 do segundo tempo, gol do Luciano Rodrigues. E aí não tinha muito tempo para reagir, não tinha mais perna, não tinha mais jogador para reagir, você estava com um a menos e acabou sendo eliminado. Pesou. Jorge, isso mostra que o John Textor sempre teve razão. Galera, na hora do sangue quente é fácil reproduzir esse discurso, mas eu acho que vamos devagar, porque eu não posso... Cara, eu acho um absurdo. Eu acho que seres humanos estão sujeitos a emoções e que muitas vezes podem deixar o profissionalismo de lado pelas emoções, pelas rejeições. Eu vou aqui no limite do que eu posso falar. Então você, botafoguense, entenda que você aí do outro lado tem muito mais liberdade para pensar e falar algumas coisas do que eu. Pensar, a gente pode pensar igual. Mas para falar algumas coisas, você tem muito mais liberdade do que eu. Você sabe disso. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, vamos lá. No limite do que eu posso dizer é o seguinte. Seres humanos erram. Seres humanos são tomados por emoções. Seres humanos, às vezes, podem ser vingativos. Seres humanos, às vezes, podem misturar o lado pessoal com o profissional. Existem figuras do futebol brasileiro que ficam marcadas por reclamarem muito da arbitragem, por terem embates com a arbitragem. O Hulk é um exemplo. Quantas vezes o Hulk toma cartões amarelos justos, merecidos pela encheção de saco, e quantas vezes ele toma injustamente? Abel Ferreira, quantas vezes já foi expulso merecidamente? Ontem até por um gesto obsceno ali ele foi expulso. Quantas vezes ele já foi expulso dando uma sensação de injustiça? Pô, isso aí pode ser marcação com o cara. Zubeldia parece estar vivendo algo parecido. Pelo menos alguns suspeitam. Pode acontecer com o John Textor? Eu acho que pode. Não quero acreditar. Imagino que todos os árbitros tenham um senso de profissionalismo que suplante tudo isso, que suplante eventuais raivinhas e bronquinhas de alguém que está lá metendo a boca. Porque assim, não é porque o Textor coloca em xeque a lisura da arbitragem, e eu acho que ele sempre entra num terreno muito perigoso quando faz isso, eu sempre disse isso, mesmo remando contra a maré. Agora, não é por isso que o árbitro vai falar... Ah, é? Deixa você comigo. Deixa o seu time comigo. Se for isso, olho por olho, dente por dente, virou bagunça, virou putaria, virou zona. Eu não quero acreditar que seja isso. Então, dentro do que eu posso falar, dos limites que a minha profissão me põe, tá dito. Eu não quero acreditar. Descarto? Não descarto nada. Porque, infelizmente, como seres humanos, somos muito imperfeitos, somos muito falhos muitas vezes. Tomara que não seja isso. Mas a expulsão de ontem é um absurdo, é um disparate, e um erro como esse custa milhões. Um erro como esse custa muito caro ao clube que é eliminado. Alguma garantia de que no 11 contra 11 o Botafogo passaria? Não, eu não estou dizendo isso. Mas também não vem você dizer para mim que 11 contra 10 durante um tempo inteiro num confronto tão equilibrado como esse não pesa. Claro que pesa. Pesa muito. Pesa muito. E o prejuízo fica com o clube. O árbitro vai lá, é afastado, vai para uma geladeira, volta, continua cometendo os mesmos erros. É o nosso ciclo de sempre, né? O árbitro mal... Eu já falei isso 500 vezes, né? O árbitro mal preparado é escalado, erra. O dirigente reclama, a torcida reclama, ele vai para a geladeira. Daqui a pouco ele volta, é escalado, mal preparado de novo, erra. O dirigente reclama, a torcida reclama, ele vai para a geladeira. Volta, comete os mesmos erros, mal preparado, erra. Torcedor reclama, empresa reclama, clube reclama, vai para a geladeira, volta. E o prejuízo fica com o clube.
Enquanto esse estado de coisas na nossa arbitragem não mudar, para mim, vou de novo dizer algo que já foi dito em vídeos envolvendo o Botafogo ou não. Eu não acredito na qualidade, na capacidade do quadro de arbitragem do Brasil. Para mim, independentemente do que o Textor fala ou não, é a minha opinião sobre isso. O quadro de arbitragem do Brasil precisa ser resetado. Precisamos começar do zero, porque praticamente nada se salva. O lance de ontem só reforça aquilo que eu venho repetindo tantas vezes nos vídeos. Agora, entrar no terreno da falta de lisura, vocês sabem até onde eu posso ir, e eu fui até esse limite no vídeo de hoje. E está dito, vocês são inteligentes, bom entendedores, a audiência desse canal é de altíssimo nível e vocês nos comentários fiquem bem à vontade para dizer o que pensam sobre o assunto. Like do vídeo, boa quinta-feira para todo mundo, juízo e tchau.